Olá, professores! Olá, professoras! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma TPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Santo André. Meu nome é Rodrigo, sou PCNP de Química, mas hoje, junto com a Gabriela, nós vamos fazer uma TPC geral para todas as áreas. Essa TPC será nos primeiros 45 minutos e nós vamos falar sobre salas heterogêneas. Depois, nos próximos 45 minutos, ainda dando continuidade, será específico em cada área. Então, nesse caso, na terça-feira para ciências humanas, quarta-feira para linguagens e, finalmente, quinta-feira para ciências da natureza e matemática. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e espero que vocês gostem dessa formação. Para tanto, e inclusive para dar início, eu vou chamar minha companheira Gabriela. Gabriela, é com você que vai dar início dessa vez. Obrigada, Rodrigo. Olá, professores, olá, professoras. Sejam muito bem-vindas à TPC da Diretoria de Ensino de Santo André. E como o Rodrigo já bem mencionou na nossa fala, nós vamos conversar nesses primeiros 45 minutos sobre as salas heterogêneas. Então, professor, eu convido vocês hoje a ter esse olhar para esse retorno tão diverso que nós estamos tendo neste momento, esse retorno nesse período ainda de pandemia, ao qual nós estamos. Então, lembrando que nós voltamos no presencial, mas aqui, o álcool em gel, cadê aqui? Desculpa, a máscara, tendo todo esse cuidado, essa preocupação, e agora estendendo esse olhar de preocupação desse período de 1 ano e meio aí, sem o contato direto com nossos estudantes, enxergar os nossos alunos dentro no momento de sala de aula como uma sala heterogênea. Então, eu convido vocês a gente começar a iniciar a nossa fala pensando mais ou menos em como que os nossos estudantes estão chegando até nós nesse momento aí de 1 ano e meio sem esse contato direto. Próximo slide, por gentileza. Então, aqui, salas heterogêneas, esse momento de retorno gradual dos nossos estudantes, e eu convido vocês a um momento de reflexão e sensibilização sobre o tema, onde, professores, é importante que a gente saia dessa TPC compreendidos e compreendendo a situação, o tema, sensibilizados, criando aí uma sinergia e engajamento confiantes em como se trabalhar nesse retorno aí gradual pós a pandemia, ou durante a pandemia, como estamos tendo. Próximo slide. Então, professores, eu convido vocês a fazerem a leitura desse texto juntamente comigo, para a gente tenha a noção do que vamos falar sobre essa TPC. Então, imagine, professor, nessa trajetória escolar como uma subida de uma montanha, na qual nós, professores, é o guia do grupo dos alpinistas, no caso, os estudantes. Eles precisam chegar ao topo e sua responsabilidade é garantir que consigamos fazer isso tudo juntos. Todos nós somos perfeitamente capazes de cumprir o trajeto, mas uns são mais rápidos, outros mais lentos e outros ainda têm menos firmeza no passo. Então, para que os nossos estudantes, para que os alpinistas não se percam, você precisará acompanhá-los de perto, reforçar as cordas, repensar essa trajetória, a trilha. O problema sempre vai aparecer quando um dos nossos estudantes alpinistas fica muito para trás. E aí, o que fazer? Deixar o grupo e ir buscá-lo? Caminhar mais lentamente para que ele alcance o grupo? Ou simplesmente seguir em frente? Então, dentro dessa situação, a gente faz um comparativo com o dilema da defasagem de aprendizagem, onde uma questão que persiste no sistema educacional brasileiro há décadas. Muitas vezes, nós, professores, recebemos uma turma e começa a notar que 1, 2, 3, 10 estudantes não conseguem cumprir tarefas básicas, como ler, localizar informações no texto ou fazer contas. E aí, o que nós fazemos? Então, perto disso, eu convido a vocês, professores, já ir pensando na realidade da situação de cada turminha que vocês estão encontrando nesse pós-retorno da pandemia. E nós vamos começar a configurar aí uma estruturação teórica sobre as salas heterogêneas e a importância do nosso olhar para diversificar estratégias de aprendizagem, favorecendo que todos os nossos estudantes consigam chegar ao topo da montanha, ou seja, consigam assimilar o conteúdo, o objeto de conhecimento e
consagrar aí o processo de ensino-aprendizagem. Próximo slide, por gentileza. Então, assim, professores, dado esse momento que eu tanto falei agora no início, desse retorno, dessa consequência do ensino remoto causado pela pandemia, onde nós sabemos da realidade dos nossos estudantes, onde alguns conseguiram acompanhar centro de mídias, as aulas por aplicativos remotos que os próprios estudantes fizeram, estavam lá ativamente entregando as atividades, conseguindo acompanhar o processo ano letivo do estudante. Nós temos alguns estudantes que não conseguiram, ou que acompanharam parcialmente. Então, neste momento do pós-retorno, onde nós estamos tendo esse retorno gradual, dentro de uma própria sala de aula, nós teremos níveis diferentes de aprendizagens dentro dos nossos estudantes. E é com isso que a gente vai estar pensando nessa nossa TPC, como trabalhar isso com as nossas salas e dentro das áreas de conhecimento. Próximo slide. Então, nós, o que devemos fazer quando detectamos essas defasagens dentro dos nossos estudantes numa sala de aula? Então, diagnosticar e compreender que o ponto em que cada estudante está é fundamental para solucionar ou mitigar as diferenças no processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, nesse pós-retorno, nós vamos ver que temos alunos em um grau avançado que conseguiu compreender o conteúdo, aquele objeto de conhecimento passado, como temos alunos que estão aí construindo essas habilidades, temos alunos que eles estão totalmente com a defasagem. Então, entender a defasagem como uma distância entre o que o estudante sabe e o que ele deveria saber em um determinado ano ou série é muito importante para que a gente consiga, né, para que a gente continue elaborando e avançando o processo de ensino-aprendizagem do nosso estudante. Então, identificar essa defasagem, ela é fundamental para a escolha de estratégias que iremos fazer para mitigar ou solucionar essas diferenças. Próximo slide. Então, apesar de que os nossos estudantes serem todos diferentes, não quer dizer que cada um vai ter que aprender sobre uma metodologia diferente, porque a gente sabe, professor, que isso fica impossível se a gente analisar a nossa sala e observar assim os níveis de diferenças em processo de a heterogeneidade que nós temos na nossa sala em relação à aprendizagem e aplicar ou adotar uma estratégia, uma metodologia individual. Nós sabemos que isso é impossível. Então, a gente precisa analisar as condições que estamos e configurar de uma forma em que todos os nossos estudantes consigam assimilar e participem deste processo. Então, dessa maneira, se nós não proporcionarmos abordagens diferentes ao processo de ensino-aprendizagem, estamos aí criando desigualdade para muitos estudantes. Então, é nesse pensamento que eu convido a vocês a assistirem a nossa TPC, principalmente na parte específica que nós vamos estar trabalhando salas heterogêneas dentro dos componentes curriculares das áreas já distintas. Próximo slide. Então, as classes heterogêneas, elas apresentam a necessidade de uma organização didática diferenciada, visto que reúne estudantes de níveis diversos no processo de ensino-aprendizagem. É necessário que nós, professores, observemos e criemos ajustes curriculares especiais, utilizando metodologias apropriadas que articulem a teoria com a prática, priorizando a organização da turma em grupos de estudantes da mesma série ou ano. Próximo. Então, é fundamental que o trabalho em sala de aula seja contextualizado, diversificado e interdisciplinar, bem como criando aí ou promovendo um processo de avaliação de forma diagnóstica, processual, formativa e permanente. E assim vai permitir que alterar as estratégias em busca de potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Então, veja bem, professores, além desse olhar aí que nós temos que ter na nossa sala, nesse processo do pós-pandemia, onde a gente tem níveis de aprendizagem bem diversos, também criar esse olhar na relação da avaliação, onde a nossa avaliação também para esse momento atípico, ela tem que ser muito diversificada e à altura para que a gente consiga abranger todos os nossos estudantes
em todos os seus níveis de aprendizagens distintos que nós vamos encontrar ou que nós já estamos encontrando, né? Próximo slide. Então, eu trago aqui, professor, um trecho desse livro muito interessante que fala sobre as salas heterogêneas. Então, a autora Nathalie Hess, em 2001, definiu as classes heterogêneas como sendo compostas por estudantes que diferem não só de forma multicultural, mas também em sua capacidade de aquisição de conhecimentos e suas habilidades, podendo ser classificada em termos de idade, motivação, inteligência, autodisciplina, conhecimento das competências, atitudes e interesses. E nesse caso aqui, eu acrescento também ao acesso que esse estudante teve do conhecimento, do ano letivo, no momento da pandemia totalmente remoto. Próximo slide. Então, agora, professores, nós vamos estar falando, pensando e apresentando ou relembrando para muitos de vocês sobre os métodos para a reorganização de uma sala com vista à heterogeneidade que vamos encontrar com os nossos estudantes. Para isso, eu convido o Rodrigo, que vai dar continuidade na fala. Vamos lá, Rodrigo? Perfeito, Gabi. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E bom, ela já adiantou bastante coisa, foi excelente a primeira fala, né? Justamente que é importante falar sobre essa parte e essa estruturação teórica quando nós falamos das salas heterogêneas. Então, vou pedir licença, Gabi, vou te tirar rapidinho, tá? Depois você volta. Então, vamos falar um pouco sobre esses métodos, né, para reorganizar a sala. Então, é importante entender o seguinte: como nós podemos organizar o ensino em classes heterogêneas? Porque nós vamos receber aí diversos estudantes, vocês já receberam os diversos estudantes com diferentes níveis de aprendizagem. Então, como fazer com que a gente possa organizar esse ensino com esses estudantes? Então, primeiro, fazer um alinhamento entre a rotina da sala, a rotina da sala de aula e o processo de ensino-aprendizagem. Também estimular a perspectiva colaborativa e a autonomia dos estudantes, levando em conta os diversos níveis de conhecimento da sala. E também fazer um diagnóstico prévio, ou seja, aquele levantamento de conhecimentos prévios que é extremamente importante, não só em classes heterogêneas, né, como nós estamos abordando aqui, mas também em classes quando às vezes recebemos alguns estudantes novos, ou mesmo chegamos em um primeiro momento, então o levantamento de concepções prévias é fundamental. E por último, a organização da aula vai ser um ponto-chave para a aprendizagem nas turmas heterogêneas. Então, é fundamental que possa se organizar essa sala. Agora, como trabalhar com essas salas heterogêneas, né? Então, nós vimos como organizar e agora como trabalhar com essas salas heterogêneas. Então, primeiro, se a gente for pensar em um agrupamento produtivo, então como nós podemos organizar na forma de um agrupamento produtivo? Obviamente, conhecer o que os seus estudantes já sabem, então é importante dar uma ideia do que eles possuem, o que eles têm conhecimento sobre aquilo que se pretende ensinar. Depois, permitir a circulação de informação. Então, a circulação de informação pode ser com diversos meios, seja com livros didáticos, seja mediados pela tecnologia ou mesmo por vocês, professores e professoras. Então, é importante que essa informação seja circulante entre os estudantes. Levar em conta as interações entre os estudantes, isso também é muito importante, porque muitas vezes nós estamos falando de salas heterogêneas, então nós temos que entender o quanto que um estudante já sabe, o quanto que ele pode estar próximo e trocar informações e trocar conhecimentos com outros estudantes, que às vezes, muitas vezes não é que eles sabem menos, e sim possuem conhecimentos distintos. Então é importante fomentar essa interação entre os estudantes. Em seguida, possibilitar o compartilhamento de hipóteses e saberes. Então, além dessas interações, esse compartilhamento. E muitas vezes o compartilhamento vem entre estudantes e estudantes e também estudantes e os professores. E potencializar as intervenções pedagógicas. E isso é extremamente importante quando o professor ele pode intervir, né? Então, muitas vezes na forma de questões orientadoras, de perguntas estimulantes, de
questões que fazem com que criem um conflito cognitivo nesses estudantes. Então, é muito importante fazer essas intervenções pedagógicas. Então, é importante também garantir durante o planejamento e organização, isso no pré-aula, né? Então, é importante pensar em organizar agrupamentos específicos em função dos conhecimentos, e isso nós vamos ver bastante nas tarefas na área específica. Então, e isso com exemplos, né? Então, com exemplos, como organizar esses agrupamentos específicos em função dos conhecimentos. E também fornecer tarefas distintas em pequenos grupos. Então, ou seja, por questões orientadoras, problematizadoras, podemos ver ideias de rotação por estações de aprendizagem, usar metodologias ativas, então é muito importante garantir isso durante o planejamento e organização. Em seguida, os estudantes, eles podem trabalhar a mesma atividade para tirar o proveito dos diferentes saberes. Então é importante, às vezes, você fazer uma mesma atividade, porém, fazer com que as tarefas finais sejam distintas, né? Porque aí você não deixa um grupo com uma atividade exclusiva, este grupo tem um nível menor de conhecimento, eu vou fazer com que eles tenham uma atividade de acordo com a sua função, e daqui a pouco tem um outro grupo que tem alguma coisa que eles estão fazendo que é muito mais interessante, chama muito mais atenção, é muito mais estimulante ao aprendizado. Não, a ideia é que eles possam trabalhar a mesma atividade e depois as questões, as possibilidades orientadoras, aí sim, sejam de acordo com os níveis e os saberes, né, os diferentes saberes dos nossos estudantes. E, finalmente, também é importante entender as produções individuais, que é aí que nós, os professores, né, nós vamos saber como está o nível dos nossos estudantes. Então, a partir das produções individuais, que também são importantes, tá? Não significa que estamos deixando de lado as produções individuais, é importante para que saiba, para que o professor consiga diagnosticar como cada estudante está de acordo com o seu nível de conhecimento, ok? Então, para dar continuidade, é importante, para uma sala heterogênea, eleger estudantes tutores da turma, né? Então, durante as atividades que envolvam diferentes grupos, é importante eleger alguns desses estudantes para serem tutores no decorrer das aulas, ok? E eles podem ajudar principalmente a manter a sala organizada e também eles podem ajudar com o próprio ensino, ao repassarem o que sabem para os demais estudantes da sala. Então, é importante que seja um estudante que entenda do assunto e que tenha uma boa socialização entre seus colegas. E claro, é importante, né? Não apenas eleger o tutor, é importante que sempre o professor tem que acompanhar e mediar essas tutorias para que claramente elas resultem no aprendizado desejado, ok? Então, para dar continuidade, é importante também pensar no aprofundamento dos estudos em momento extraescolar. Então, dado tudo isso, esse aprofundamento é uma maneira de usar o tempo fora da escola, ou mesmo, né, se for possível, esse tempo fora da escola, para dar continuidade ao aprendizado. Então, ele é uma ferramenta eficaz, justamente para assimilar algumas informações. Lembrando que isso também pode ser feito de maneira híbrida. Ok? Então, caso a internet em casa, nesse caso dos estudantes, caso seja de maneira híbrida, não for uma realidade, também não impede, já que nós temos outras fontes de conhecimento, sejam por bibliotecas, materiais didáticos ou mesmo parentes, né, com o conhecimento oral, dependendo do que se deseja trabalhar, né, muitas vezes pode estar relacionado ao conhecimento geral ou mesmo conhecimento oral que os parentes do estudante possuam, ou mesmo bibliotecas, se houver, jornais ou o próprio material didático que é bem rico, ok? Muito bem. Então, uma outra possibilidade é a sala de aula invertida, né? Nós falamos sobre agrupamentos produtivos, mas também a sala de aula invertida é uma excelente ferramenta para a questão das salas heterogêneas. E aí, é importante entender como se dá, nesse caso, uma sala invertida, né? Uma sala de aula invertida. O que, afinal, é isso? Então, nós temos, num primeiro momento, um período de preparação, que ele é extra classe, e existe um estudo prévio, né, de uma leitura, de um vídeo, ou mesmo uma simulação, e aí existem alguns testes depois que podem ser feitos em classe, né, justamente para que isso possa acontecer, e futuramente a aplicação.
a aplicação pode estar em tarefas de casa, né, com listas de exercício, com vídeos e simulações, e depois tarefas em equipe, que aí vai desde a parte mais simples até a parte mais complexa. Então, ela pode começar simples, depois ela vai se complexificando ao longo do período. Então, é importante entender que sempre tem, quando estamos falando de uma sala de aula invertida, começa com o estudo prévio, depois em classe existem esses testes importantes, seja de preparação individual ou preparação em equipe, uma breve exposição oral do professor, e depois essa aplicação ela pode ser em casa e também em sala de aula, mas desde que seja em equipe, tá? Isso estamos falando de uma sala de aula invertida, ok? E também a partir de aprendizagem dos grupos, né? Então, se nós temos os grupos trabalhando, o que nós podemos fazer? Os grupos, eles podem ser organizados de acordo com as suas afinidades. É importante que esses grupos, quando nós estamos falando de agrupamentos, eles podem ser grupos produtivos ou duplas produtivas. Nós também podemos colocar de uma maneira onde exista interação entre os diferentes, mas, claro, sempre respeitando o desejo dos estudantes, né? Porque é importante entender que muitas vezes, principalmente quando estamos falando de anos finais e primeiros anos do ensino médio, né? Principalmente a primeira série, muitas vezes alguns estudantes têm questões pessoais com os outros, então sabemos que é um pouco mais difícil de juntá-los em grupos. Entretanto, a ideia é que possam se misturar os diferentes personagens que nós temos nas salas de aula, né, os diferentes estudantes, as diferentes características que cada estudante possui, para poder juntá-los, inclusive, em duplas produtivas ou grupos produtivos, e também dependendo das suas afinidades. E, claro, sempre importante lembrar, níveis próximos, nem iguais, nem tão díspares. Não adianta colocar o estudante que não sabe, que tem pouco conhecimento, com aquele que tem muito conhecimento e deixá-los em conjunto, porque, em geral, o estudante com pouco conhecimento é desestimulado e aquele que tem um pouco mais de conhecimento acaba fazendo atividade por ele e tudo mais. Então, a ideia é que sejam níveis próximos de conhecimento para que esses estudantes possam conversar, possam trocar uma ideia e possam aprender um com o outro. Tudo bem? Então, dando continuidade, então vamos falar agora, até então foram métodos, ok? Métodos para se trabalhar em salas heterogêneas. Agora vamos fazer uma ideia, ou fornecer uma sugestão de avaliação em salas heterogêneas. Para isso, o que nós estamos falando? Que a temática, claramente, da avaliação, quando estamos falando nesse caso de salas heterogêneas, é muito complexa. Então, quando nós pensamos que já discutimos exaustivamente o tema, a gente percebe que necessita de cada vez mais reflexões e trocas de experiências sobre as nossas práticas avaliativas, principalmente quando estamos imersos neste desafio que é o ensino remoto. É sempre importante entender que nós estamos fazendo uma análise, é importante quando a gente pensa em avaliação, faz análise do processo, ela não pode ser de uma forma unilateral e entravada, ela tem que ser sempre recíproca, evitar avaliações que sejam extremamente objetivas e pontuais, principalmente no andamento, né? Estamos falando do andamento da sala, evitar algumas técnicas, é importante algumas técnicas de resolução, mas não ficar apenas focado nisso, senão também fazer com que o estudante compreenda por que ele está realizando aquela técnica, por que ele está fazendo aquela técnica, né? Se a gente vai para diversas áreas, a gente, principalmente na área de exatas, acaba sendo muito tecnicista, então evitar um pouco apenas das técnicas, senão fazer com que o estudante entenda qual que é aquele problema e qual que é o fundamento daquele problema. Ok? Bom, quando falamos, então, de avaliação, nós queremos trazer um tópico aqui, que já foi falado em ATPCs anteriores, que fala sobre avaliação holística. Então, só para rememorar a vocês. Então, a questão do saber e o que queremos avaliar apresenta-se como o objetivo das atividades no desenvolvimento de trabalhar com uma sala heterogênea. Eu espero que não tenha ficado muito pequenininho para que vocês possam observar. Então, primeiro, é sempre importante levar em consideração a capacidade de raciocínio dos alunos. Em seguida, é importante levar em conta a capacidade de selecionar e usar estratégias de resolução de problemas. Isso numa avaliação holística. Em seguida,
pensar em atitudes e concepções úteis sobre resoluções de problemas. No quarto item, capacidades de usar conhecimentos relacionados com o dado problema. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando estamos falando de uma avaliação holística. Na quinta, capacidade de avaliar o próprio raciocínio e progresso na resolução de um problema. Então, é importante que o estudante pense como ele está raciocinando e como ele está progredindo durante a resolução de um problema. No sexto, capacidade de resolver problemas em situações de aprendizagem cooperativa. E aí estamos falando quando os estudantes estão em grupos. E, finalmente, a capacidade de encontrar respostas corretas numa variedade de tipos de problemas. E aí, quando você tem uma quantidade grande de problemas, e ele finalmente consegue encontrar uma resposta coerente com o que é esperado. Ok? Muito bem. Dado isso, como nós podemos pensar na classificação holística focada? Falamos de uma avaliação holística, que é uma avaliação um pouco mais ampla, né, sem entrar em alguns outros méritos, mas é uma avaliação um pouco mais ampla, um pouco mais aberta, né, não tão específica. E aí, na classificação holística focada, que até parece algo que é muito dispar, né, nós pensamos em classificar, são diferentes classificações em pontos, porém, apesar de terem uma ideia, fornecer uma ideia extremamente cartesiana, a sua estruturação ela vai demonstrar uma maior mobilidade. Então, é uma possibilidade um pouco além do certo e do errado apenas, tá? Então, vamos lá, talvez vocês rememorem essa parte, então é importante que a gente lembre. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos avaliar uma situação onde temos uma sala heterogênea, e aí nós temos esta reguinha que vai realmente de 0 a 4, e que nós vamos mostrar como podemos substituir aquele certo e errado por essa classificação holística focada. Então, para dar 0 ponto para o estudante, o que é dito nessa classificação holística focada? Para 0 ponto, que é o mínimo, os trabalhos têm que ter as seguintes características. Primeiro, ou eles estão em branco, ou os dados foram apenas copiados do enunciado, mas não há qualquer trabalho com esses dados, ou tem algum trabalho, mas não tem nenhuma compreensão do problema. Ou mesmo, eles apresentam uma resposta completamente incorreta, difusa e até incoerente com a proposta. Então, se tem esses 3 casos, né, que foram citados agora, dentro de uma atividade, um trabalho ou qualquer coisa que foi realizada pelo estudante, seja de maneira individual, remota ou não, ou em grupo, também remoto ou não, e eles estiverem com essas características, aí sim você tem uma ideia de 0 ponto, tá? Lembrando que tudo isso são sugestões, ok? Mas é importante que a gente pense em novas possibilidades. Dando continuidade, para 1 ponto, o que seria? Então, seriam trabalhos que têm uma das seguintes características. Há um começo de trabalho para além das simples cópias dos dados, refletindo alguma compreensão, mas a estratégia usada não conduziria a uma solução correta. Então, às vezes, ele copiou o enunciado, conseguiu transformar, pensar em alguma coisa, colocou algumas ideias, então isso já mostra que o estudante está evoluindo. Existe uma estratégia inadequada que foi começada, porém não foi desenvolvida e também não há evidência de que o aluno tenha tentado outra. Então parece que ele tentou uma estratégia que não funcionou e ele desistiu. Mas o que nós entendemos é que ele tentou, ele buscou possibilidades. Então isso mostra que é válido, pelo menos como 1 ponto, ok? E se o aluno tentou alcançar um subobjetivo do problema, mas também não conseguiu. Então, de repente, é um problema que tenha mais subobjetivos e ele tentou alguns deles e ele não conseguiu, mas ele tentou. Então, seria 1 ponto. Dado isso, para 2 pontos, os trabalhos eles teriam que conter as seguintes características. Então, o nosso estudante usou uma estratégia inadequada, chegou a uma resposta incorreta, mas o trabalho, de alguma forma, mostra alguma compreensão do problema. Então, isso seria possível fornecer 2 pontos a esse estudante. Foi usada uma estratégia adequada, mas A, ela não foi suficientemente desenvolvida, ou B, ela foi implementada incorretamente, por isso não conduziu a qualquer resposta ou conduziu a uma resposta incorreta. Então, ainda assim, mesmo ele usando uma estratégia, mas que tenha
chegado a uma não resposta ou uma resposta incorreta, ele ainda pensou numa estratégia, foi relativamente desenvolvida, então existe a possibilidade de dar 2 pontos dentro dessa classificação, ok? E a última aqui para 2 pontos, ela apresenta uma resposta correta, mas A, o trabalho é incompreensível, ou B, não apresenta qualquer trabalho a não ser a solução. Então é quando o estudante apenas colocou uma solução, mas não apresentou todo o desenvolvimento do trabalho. Então, de uma maneira, você consegue fornecer esses 2 pontos dentro dessa classificação. Para 3 pontos, então o aluno ele implementou uma estratégia que poderia conduzir a uma resposta correta, mas não compreendeu uma parte do problema ou ignorou uma condição, que é justamente ele esqueceu um detalhe ou não compreendeu uma parte, porém ele colocou uma estratégia que daria direção a essa resposta correta. Então seria possível 3 pontos. Foram usadas corretamente estratégias adequadas, porém A, o aluno apresenta uma resposta incorreta sem que se compreenda o porquê. Ou B, foi dada corretamente a parte numérica da resposta, mas ela não está bem indicada, no caso das exatas. Ou C, falta apenas a resposta. Então, no final, ele desenvolveu, ele escreveu, ele buscou possibilidades, mas faltou uma resposta ali no final, e aí, nesse caso, seria passível de 3 pontos. E, finalmente, foi dada uma resposta correta ao problema e há alguma evidência de terem sido selecionadas estratégias adequadas para resolver. E aí, quando a gente pensa em estratégias adequadas, se a gente está falando na área de humanas ou de linguagens, nós podemos pensar em desenvolvimento, tá? Então, estamos falando de estratégias, mas parece muito ligada somente a exatas, mas temos que pensar, por exemplo, ele desenvolveu alguma resposta, desenvolveu o início do texto, desenvolveu uma compreensão, entretanto, esse desenvolvimento não foi completamente claro, mas ainda assim é possível de dar 3 pontos a esse estudante, ok? E por último, que é o 4, são 4 pontos, o máximo, né, que é o máximo, é quando o estudante ele cometeu um erro ao desenvolver uma estratégia adequada, mas esse erro não vai refletir na falta de compreensão, nem do problema, nem do modo de implementar a estratégia ou mesmo o desenvolvimento, parecendo ser apenas um erro de cálculo, no caso das exatas, ou mesmo cometido ao copiar o enunciado, ou ele pode ter confundido alguma informação de data, no caso de história, geografia, ou mesmo quando se fala de linguagens, ele cometeu alguns erros de português, mas ainda assim, todas as estratégias estão adequadas, todos os desenvolvimentos estão adequados, porém ainda falta uma compreensão do todo. Ou melhor, não falta compreensão do todo. Tá? E, finalmente, estratégias ou desenvolvimentos adequados foram selecionados e implementados, e aí ele apresentou uma resposta correta. Né? O estudante ou a estudante, eles apresentaram uma resposta correta. Essas são as possibilidades dadas dentro da classificação holística focada. Ok? Lembrando sempre que é uma sugestão, então cabe visitar e revisitar essa TPC, e se vocês tiverem mais interesse, depois é só buscar aí, nos buscar aqui no Núcleo Pedagógico, que nós podemos conversar um pouco mais sobre isso, correto? Muito bem, então, falado sobre isso, é importante, sempre importante lembrar que a avaliação, tudo isso que nós estamos falando, ele é um processo contínuo e natural dos seres humanos. Né? Frequentemente nós recebemos avaliações externas e também realizamos autoavaliações. Então, diante da necessidade de tomadas de decisões, o ato de avaliar ele vai se tornar rotineiro. Portanto, a avaliação do processo de aprendizagem do estudante, ele deve ser realizado constantemente. Então, a avaliação tem que ser constante. Não adianta dar 1, 2 provas e está tudo bem. Não, ele tem que ser desde o momento do primeiro momento que o estudante chega na sala de aula até o momento que ele sai ali, né, depois de todo o ano letivo, então nós estamos constantemente avaliando. Ok? Muito bem, essas são algumas de nossas referências, inclusive dos materiais que nós escolhemos aqui, justamente nesse período. Eu saliento principalmente a primeira, que é da Nathalie Hess, que é bem interessante, e também de Leonardo Sá e Pedro Anunciato, que fala sobre a defasagem, né, como vencer esse obstáculo, que são 2 artigos muito interessantes e que vale a pena serem lidos. Ok? Então, meu muito obrigado. Né, agradeço a todos e todas que nos acompanharam até aqui e até um segundo momento, até a próxima. Chamo a Gabriela também para se despedir. Gabi?
Rodrigo, professores e professoras, muito obrigada pela atenção. Então, agora nós vamos dar continuidade, eu e o Rodrigo, na quinta-feira, na área de Ciências da Natureza e Matemática, e os demais PCNPs com a estratégia, né, de observação de uma sala heterogênea na área. Muito obrigados, professores, e até a próxima. Tchau! Hello everyone, how are you? Como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui numa TPC de linguagens e suas tecnologias, dando continuidade à temática abordada anteriormente, né, sobre as salas heterogêneas e como fazer esse trabalho com as áreas, abordando metodologias ativas nesse momento, né, de ensino híbrido. Então, na área de linguagens e suas tecnologias, eu sou a Darcilena, PCNP de inglês. Nós estamos com o Fernando, né, de educação física, e a Solange vai vir logo em seguida, que é de arte. Tá? Então, nós vamos fazer um trabalho, arte e língua inglesa, nesse momento de apresentação aí dessa abordagem de salas heterogêneas. O objetivo dessa TPC é apresentar aos professores da área de linguagens, do ensino fundamental, dos anos finais, ensino médio, orientações e exemplos sobre as práticas de salas de aula utilizando metodologias ativas, articulando o ensino híbrido, né, mais especificamente rotação por estações, com aprendizagem baseada em projetos. Então, como nós desenvolvemos um trabalho anteriormente, né, no vídeo anterior, a respeito de sala heterogênea, que está assim, intrinsecamente ligada às metodologias ativas. Conforme o material do Aprender Sempre, eles designam como metodologias que integram princípios conceituais que orientam as práticas pedagógicas dos professores para uma abordagem coesa, estruturada, intencional, compromissada, colaborativa e problematizadora, que alicerçam a promoção do protagonismo dos estudantes e do desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Então, metodologias ativas, elas já vêm sendo praticadas, elas já vêm, né, com essa prática desde 2019 ou até anteriormente, e aí foram intensificadas com esse momento, né, de pandemia, de ensino remoto. O que seriam essas metodologias? São aquelas metodologias onde os estudantes participam ativamente na construção do conhecimento deles, né? Eles são ativos nesse aprendizado, ele é oportunizado a construir o conhecimento deles, e a participação e a autonomia, assim, estão muito latentes. E aqui nós temos dois exemplos de metodologias ativas, né, no ensino híbrido, onde o trabalho pode ser online, onde o estudante ele está fora da escola, mas ele está utilizando das tecnologias digitais. E também relacionado a esse momento, né, de ensino híbrido, a offline, que deve ser realizado, no caso, na escola, né, e com atividades que não tenham o uso das tecnologias digitais, com outras tecnologias, né? Então, uma complementa a outra. E assim, pode ser feito no sistema de rotação por estações, de laboratório rotacional, rotação individual, a sala de aula invertida, dentre outras. E aqui, como nós temos aqui
o nosso projeto, o nosso exemplo, interligado, relacionado, interdisciplinar com arte e língua inglesa, nós focamos a aprendizagem baseada em problemas, PBL, que vem do inglês, né? Problem Based Learning. Como diz, ela é baseada num problema, então parte da discussão em grupo de um problema, pode ser um problema da escola, um problema da sociedade, onde o estudante está inserido, um problema da sala de aula, enfim. A escola, o momento em que ele está, a sala de aula, enfim, aquele ambiente apresenta uma problemática e é em torno daquilo, né, que o estudante, o corpo docente, eles vão se debruçar para poder resolver esse problema e que está relacionado a um projeto, né, a aprendizagem baseada em projeto, que elas estão relacionadas, que seria um modelo de ensino que consiste em permitir que o aluno confronte as questões e os problemas do mundo real, né, que consideram significativos, determinando como abordá-los e, assim, partindo para uma prática colaborativa em busca de soluções. Pode ser definido também pela utilização de projetos autênticos e realistas, né, baseado em uma questão, uma tarefa, um problema motivador, que seja envolvente entre os alunos, entre os estudantes, entre a comunidade escolar, num contexto de trabalho colaborativo para resolver aquela problemática. Tá? Então, essa aprendizagem, ela pode ser considerada também investigativa, ela pode ser um estudo de caso, uma aprendizagem autêntica e também por uma descoberta. Posso falar um pouquinho, Lena? Opa, vamos lá. Boa tarde, bom dia a todos. Aqui é a Solange, PCNP de Arte. Então, assim, eu e a Lena, nós discutimos bastante, né? Resolvemos fazer esse modelo, né? Esse exemplo de uma prática de sala de aula utilizando as metodologias ativas, né? E para isso, nós pegamos aí uma situação de aprendizagem do próprio currículo em ação. Aqui é uma situação de aprendizagem 3, no caderno de arte, né, do currículo em ação da primeira série do ensino médio, volume 2, aonde ele vai dar aqui a proposta já de um projeto para os alunos desenvolverem através do grafite, né? Pensando na importância do grafite como ferramenta de inclusão social, cultural e artística. Nessa situação, vem já lá no caderno do professor algumas sugestões, né? Nessas sugestões estão aí a retomada da situação de aprendizagem 4 do volume 1, onde foi trabalhado toda a estrutura básica deles montarem um projeto, como eles desenvolverem um projeto, né? E aí orienta o professor que organize a turma em grupos para que eles criem propostas, croquis, esboços para grafitar os muros da escola ou espaços disponíveis. A ideia, é lógico, é desenvolver o grafite na escola. Porém, se ainda não tem essa possibilidade, não tem o tempo, não tem o material, a ideia é que eles façam a proposta, né? Que eles montem esses croquis, que eles façam os esboços, que eles tenham a discussão sobre o grafite e sobre essa inclusão social do grafite, né, nas cidades. Então, essa é a proposta que já está dentro do currículo em ação. Para o desenvolvimento desse projeto, nós pensamos de um trabalho interdisciplinar entre as disciplinas de inglês e arte. Dentro desse projeto, né, é trabalhado aí as competências e habilidades da área de linguagens e inglês. Então, assim, a gente tem aí na competência 6, apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar os seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais, individuais e coletivas,
exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Tem também a competência 3, que é utilizar diferentes linguagens para exercer com autonomia a colaboração, o protagonismo e a autoria da vida pessoal e coletiva, de forma crítica, né? Vamos estar falando aí de temas sociais, criativa, ética e solidária, defendendo os pontos de vistas que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Né? Então, dentro das competências, vamos estar trabalhando aí a competência 3 e 6. Aí temos aqui as habilidades, a 601 de linguagens, que é apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. E a 305, que é mapear e criar por meio de práticas de linguagem possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética. E em inglês, né, nós vamos ter aí a habilidade, nós vamos retomar algumas habilidades do 9º ano, que é a habilidade 7, que é identificar argumentos principais e as evidências, exemplos que os sustentam, propor a 10, que é propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em textos escritos, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando os dados, evidências e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequências lógicas. E a 1, que é fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vistas, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Então, aqui pensamos nesse trabalho interdisciplinar. Nós vamos trabalhar grafite? Nossa, mas como vamos trabalhar inglês dentro do grafite, né? Se nós vamos trabalhar uma linguagem visual, né, das artes visuais, como nós vamos colocar o inglês dentro dessa proposta? Nós já vamos mostrar aqui para vocês como pensamos neste projeto. E a situação problema, né? Como a Lena falou, quando a gente trabalha a aprendizagem baseada em projetos, a gente tem que colocar ali um problema, né? Então, precisamos dar um problema para que os alunos resolvam esse problema, né? Que eles discutem, falem, né? E aí usem aí também os seus argumentos do que é certo, o que é errado, para resolver um problema da escola. E aqui temos aqui, os muros da nossa escola estão sem vida, dando oportunidade para a depredação. A proposta é que vocês, alunos, se apropriem desse espaço por meio do projeto de grafite com uma mensagem reflexiva para a comunidade escolar com temas sociais, né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho do grafite, e aí a gente vai pensar em alguns temas aí mais para frente, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, esta aqui é a situação problema. Nós vamos estar lá na situação de aprendizagem 3, do caderno lá do currículo em ação, e vamos dar esse problema para os alunos, né? É legal até que tirem fotos realmente do muro da escola, para que eles possam ver, né, com outro olhar esses muros, porque às vezes eles passam, mas às vezes não percebem o muro, né? E quando a gente mostra em fotos, né, eles têm um outro olhar ao muro. Antes de solucionar o problema, vamos fazer uma viagem ao mundo do grafite, passando por algumas estações. Nesse sentido aqui, colocamos, né, sugerimos que a articulação entre as duas metodologias ativas, né? Então, assim, a aprendizagem baseada em projeto e a rotação por estações. Nós vamos fazer aí uma articulação entre as duas. Então, antes do aluno pensar no seu projeto, né, dele ver o que ele vai desenhar no muro, nós vamos fazer essa viagem, né, pela rotação das estações. Em arte, falamos que precisamos nutrir, ou seja, dar repertório aos alunos para o processo criativo. Por isso, primeiro vamos fazer essa viagem, né? Vamos primeiro dar referências, vamos dar aí repertório para que eles tenham a ideia, que o processo criativo seja mais tranquilo ao pensar em solucionar o problema.
E como vamos organizar as estações? A gente tem muitas teorias sobre essa questão da rotação das estações que falam que para trabalhar as rotações temos que estar aí dentro da sala de aula e dividir os grupos dentro da sala de aula. Porém, com a nossa situação, né, a nossa realidade aí com isolamento e ensino híbrido, nós vamos ganhando uma nova vertente aí para essa rotação das estações, fazendo umas adaptações de tempo e espaço. Por que tempo e espaço? Porque assim, nós vamos ter aí os grupos de alunos heterogêneos com os diferentes níveis de dificuldades que estão voltando para a escola. Vamos ter que pensar nisso para montar os grupos. Vamos pensar também nos alunos em diferentes espaços e locais, né? Porque nós temos os alunos que estão aí no presencial e temos os alunos que estão trabalhando em casa, né? Online. Então, vamos pensar nas nossas estações e vamos fazer as nossas situações de aprendizagem de forma que a gente consiga atender todos esses grupos, sempre trabalhando o mesmo tema. Então, assim, nós vamos seguir como foi pensada a rotação por estações, porém, nós vamos ter que fazer essas adaptações aí para o espaço e tempo das nossas atividades. Então, vamos lá, rotação por estações. Todas as estações trabalham com o mesmo tema central da aula, mas de formas diferentes e buscando completar todos os estilos de aprendizagem: visual, auditivo, tecnológico, leitura e escrita. Os alunos são divididos em grupos entre as estações e devem percorrer por todas, como se fosse um circuito. Então, todos os grupos vão passar por todas as atividades. As estações, embora se completam devido ao tema central em comum, devem ter atividades independentes, ou seja, né, a atividade sendo online ou no presencial, ela vai ter um começo, né, um meio e um fim ali naquela aula. Afinal, como cada grupo de estudante começará o circuito a partir de uma estação diferente. Então, por que é independente? Porque cada um vai começar em uma posição diferente, e depois passa para a próxima estação. É importante também que o tempo em cada estação seja calculado de forma que os alunos consigam concluir as atividades propostas antes de seguir para a próxima. Uma outra característica do modelo de rotação por estações é a valorização do aprendizado colaborativo. Ele ocorre na maior parte do tempo, mas é possível também, em algum momento, de preferência na estação tecnológica, abrir espaço para o aprendizado individual, que pode se dar como pesquisa, jogos, exercícios. Nós vamos mostrar aqui hoje para vocês um exemplo, tá? No nosso projetinho. O professor, nesse contexto, atua na organização das estações, atividades, recursos didáticos e divisão dos grupos, no esclarecimento de dúvidas, e existe também a possibilidade dele fazer parte de uma das estações, no qual poderia provocar debates e reflexões. Esta metodologia conta com 3 momentos essenciais, que é a de interação entre alunos e professores, do trabalho colaborativo e de uma estação tecnológica, né? A gente aí incluir nos grupos ou individualmente o uso da tecnologia, através de pesquisa, games e em outros, como já foi falado aqui. E como usar o modelo de ensino híbrido de rotação por estações nesse ensino presencial e online? Então, nós vamos ter que dividir os momentos, né? Em que momento esse grupo vai estar em casa, em que momento esse grupo vai estar na sala de aula. Nós vamos dar alguns exemplos aqui também de propostas flexíveis que podem ser realizadas em casa, de forma online, e também pode ser realizadas em grupos dentro da sala de aula. Ou também entre reuniões, né? Vamos supor, você pode ter um grupo e o aluno usar aí o Meet, né? Usar aí o Teams no seu grupo para eles decidirem e realizarem também a sua proposta. E aqui nós vamos dar um exemplo. Eu vou voltar aí com a Lena vai estar falando aí com vocês o exemplo da proposta que nós montamos, esse estudo por rotação. Vamos lá, Lena? Vamos. Então, como a Solange bem pontuou, esse trabalho por estações, né, por essas estações de estudo, elas podem ser adequadas conforme a necessidade do professor, da sala de aula,
E também, Solange, a gente pode ver que, como nós temos habilidades do 9º ano e do ensino médio, pode ser feita também uma adequação para esses 2 segmentos, dependendo daquilo que o professor analisar com base, né, nas dificuldades, nas retomadas que ele tem que fazer, em qual segmento ele pode atuar, ou, de repente, até nos 2, tomando como base as especificidades de cada grupo. Então, inicialmente, nós temos aqui 3 estações. Nós sugerimos, inicialmente, 3. Mas, como vocês vão ver nas possibilidades seguintes, nós poderemos ter mais estações, ou até substituir, acrescentar, enfim. No caso da língua inglesa, que eu dei algumas outras opções. Então, aqui é a primeira estação. Inicialmente, levar o aluno a ter esse conhecimento prévio, né, a levantar o conhecimento prévio dele, estudando também um pouquinho a respeito da história do grafite, então, The History of Graffiti. A gente vai ver, tem uma proposta que pode ser realizada tanto de forma presencial como de forma remota. Então, depende muito de cada sala de aula e do perfil dos estudantes. A estação 2, um processo criativo, visita guiada pela exposição Os Gêmeos Segredos. Então, essa proposta é flexível, como a Solange comentou, né, que a gente tem essa possibilidade. Pode ser realizada presencial, como também em casa, online. A estação 3, que é o Grafite Protesto, uma visita virtual pelo Museu de Arte de Rua. Essa proposta pode ser realizada em casa de forma online. Em língua inglesa, assim como nos outros componentes, né, a rotação por estações funciona de forma que os estudantes utilizem as tecnologias digitais, desenvolvem as tecnologias digitais, e eles são liderados, eles são monitorados, eles são orientados por um professor, tanto que a Solange até comentou que poderia ser uma estação onde houvesse um grupo, um debate conduzido pelo professor. Esse sistema, ele dá independência aos estudantes, os estudantes, eles desenvolvem autonomia e também desenvolvem o sentido de colaboração. Então, a colaboração quando você agrega, né, agrega atividades, agrega conteúdos, agrega habilidades e há essa coesão no grupo. Então, é o momento de você pegar os conhecimentos prévios dos estudantes, porque eles conhecem, eles já estão habituados a ouvir, ter esse contato com a música, com MCs e com o grafite também. Então, é o momento de fazer, né, esse brainstorm, essa chuva de ideias aí sobre o movimento hip hop, o que significa, né, o rap, que significa rhythm and poetry, os MCs, que são os mestres de cerimônia, que estão presentes nas apresentações, nos bailes, enfim, e o grafite, né, o que seria esse movimento de grafite. E também trazer um pouco desse conhecimento, né, o que significa essas siglas, não são siglas, são palavras, hip hop, por exemplo. Então, o hip vem da movimentação, do chacoalhar, da movimentação do quadril, da dança, e o hop, que é saltar, significa saltar. Essa seria a etimologia desse termo, hip hop, que vem lá do início da década de 70. Que ficou mais forte na década de 80, onde também foram acoplados a esse movimento a questão do BB Boy, da Big Girl, com o uso de grifes esportivas, e todo esse movimento, ele vem lá dos anos 70, 80, e a gente percebe que ele veio até esses momentos, né, até 2020, então ele ainda é muito forte. Inclusive, o grafite, que foi se aperfeiçoando, e agora a gente é uma grande manifestação de arte. Então, primeiramente, né, Street and Graffiti Art, a gente vai falar um pouquinho. Então, inicialmente, a história do grafite.
nessa possibilidade de fazer um trabalho online, com o direcionamento dessas atividades, ou seja, remotamente, ou seja, em sala de aula, né, utilizando as tecnologias digitais, tá? Então, dependendo do ambiente, é onde ele vai utilizar esse texto. Só que antes, nós temos que nos atentar ao reading, ao pré-reading, que acontece. Então, primeiramente, o professor vai acionar os conhecimentos prévios, os conhecimentos pregressos desses alunos, desses estudantes, a partir de algumas questões, né? Para você, o que é o grafite, você tem ideia de onde ele foi criado, quais as manifestações de grafite que você já ouviu falar, que você visitou, que você conhece. Então, fazer esse tipo de questão, de pergunta, para que o aluno já fomente na cabeça dele o que será abordado posteriormente no texto. Então, o pré-reading seria esse tipo de trabalho. Nós temos o texto. Então, nesse texto, você, professor, vai poder utilizar todas aquelas estratégias de leitura, né? Buscar as dicas tipográficas, os nomes próprios, as datas. Posteriormente, utilizar a estratégia do scanning, do skimming. Quando você estiver colocando esse texto, quando você estiver trabalhando com esse texto com os alunos, você pode colocar um glossário com as palavras mais diferentes para o intuito de ajudar o aluno, o estudante na sala de aula, ou, se for o caso do trabalho online, pedir para ele fazer a busca do significado de algumas palavras aí nesse texto. Então, essa seria a estação 1, que é The History of Graffiti. Aí nós temos aí while reading. Então, nesse momento da leitura, são colocadas algumas questões norteadoras. Então, no caso deste texto, where were done the first wall designs and the first modern graffiti? Who started the first graffiti demonstration? According to the text, which artists started the graffiti work in the streets? E outras perguntas que você achar adequado nesse momento, tá? Então, enquanto ele vai lendo, é importante você colocar essas perguntas para que a ideia dele seja canalizada já a ele encontrar as respostas e ele começar a entender o texto. E aí, depois da leitura do texto, né, onde já foram abordadas todas aquelas questões, todas as estratégias de leitura, nós temos uma sugestão aqui. Então, é o post-reading. Então, baseando-se na frase extraída do texto, the debate over whether graffiti is art or vandalism is still going on. Então, qual a sua opinião sobre esse assunto? Então, o que diz? Que o debate, se o grafite é arte ou o vandalismo, ainda continua. Então, essa frase foi tirada do texto. Qual a opinião sobre esse assunto? E por quê? Então, nesse momento, pode ser feita também naquela estação onde está sendo feito um debate. Como o professor vai organizar isso, então depende de como está a sala de aula, né? Como está sendo feito o trabalho dele. Mas, olha que interessante, é considerado arte ou vandalismo? Então, ainda perdura, né, essa dualidade aí, arte ou vandalismo. Então, qual a sua opinião sobre esse assunto? E o que ele acha do assunto? Então, essa é uma atividade de interpretação de texto, de leitura de texto, levantamento de conhecimentos prévios, assim como você pode colocar, inserir outras atividades que abordem o texto, né, ou alguns exercícios para facilitar a leitura, né, para facilitar o entendimento. Pode ser feita uma adequação no texto, dependendo do ano série que você estiver trabalhando. E aqui é uma atividade que ela foi tirada lá do currículo em ação, e é a atividade de outcome.
que é a finalização, é o produto final, né? Então, você vai trabalhar com os alunos com referência ao artigo de opinião. Então, plan the arguments of your opinion article. Follow the steps below. E aí ele vai seguindo os passos. É um trabalho que você já deve ter feito com os estudantes, com outros materiais, né, com outros textos, e então baseando-se em facts, experiences and examples. Então essa atividade de finalização, esse outcome, é importante porque você já vai pedindo para os alunos, eles já vão levantando as questões, as ideias, né, para ele construir os argumentos dele. Então, as ideas to compose your argument. Então, ele levanta as ideias para construir, posteriormente, um artigo de opinião. Então, é importante, né? Don't forget it, please. É muito importante que, ao final de uma atividade, assim como vocês têm lá no material, né, da Secretaria da Educação, o KWL chart. What I know, what I want to know, and what I have learned. O que eu sei, o que eu quero saber e o que eu aprendi. Porque é nesse momento, né, assim como o self-assessment, né, que é a autoavaliação, é aí nesse momento que você vai levantar os pontos, você vai balizar o que deve ser retomado como forma de revisão, como forma de uma recuperação. Baseando-se nesses dois instrumentos aqui, você tem aí um suporte, um apoio para desenvolver seus trabalhos futuros. E aqui, professores, eu coloquei como atividade complementar, mas ela é encarada, eu fiz com o intuito de proporcionar sugestões, proporcionar opções para que você possa colocar ou mais estações, ou ampliar esse trabalho do grafite, né? Um tema tão importante, ampliar esse trabalho com outras atividades. Então, aqui, né, create a text about graffiti. Com base lá nos argumentos que ele levantou, começar, né, a desenvolver um artigo de opinião, ou mesmo um outro gênero. Pode ser uma entrevista, pode ser uma pequena narrativa, eles podem entrevistar um artista, um grafiteiro. Então, mais uma atividade complementar, que pode ser uma outra estação, enfim, uma outra atividade que o professor decidir fazer. Então, primeiramente, nós vimos a história, agora nós temos aqui um texto about a Brazilian graffiti artist. É um texto sobre o Eduardo Cobra e fala desse mural das etnias, que é considerado, né, o maior trabalho de grafite do mundo, e está localizado lá no Rio de Janeiro. Nós temos aqui um texto em inglês sobre um artista brasileiro, que é bem bacana, bem importante para vocês trabalharem também com essa temática. Pode passar. Aqui, uma outra atividade de leitura, só que nós vimos lá um artista brasileiro, agora, nesse outro texto, nós temos um leque um pouco maior, que fala de os artistas mais famosos, né, do mundo, the top famous street artists ever. E aqui são elencados vários artistas, então ele vai ter a oportunidade de conhecer artistas do mundo todo. Então cabe a você, professor, aí trabalhar com outros gêneros, se quiser, a respeito deste texto, falando da mesma temática. Essa é uma outra sugestão de atividade, ou de estação, enfim, sobre leitura de imagem, e falando sobre as características da imagem e a mensagem que ela passa. Então, nós estamos falando aqui dos gêmeos, e aí, com base nessa leitura de imagem, os estudantes vão conseguir entender um pouquinho, né, por meio dessa leitura de imagem, e responder algumas perguntas. Então, how would you describe graffiti artist? How would you describe os gêmeos graffiti art? Então,
que mais? What colors and shapes are predominant in their work? E você pode criar outras também, conforme você tiver aí uma sintonia, uma interdisciplinaridade com a professora de arte, o pessoal de linguagens, enfim, vocês vão fazer essa leitura e vocês vão ver que conforme vocês vão lendo a imagem, vocês percebem esse cunho surreal. E, complementando, tem um listening muito interessante, que é uma exposição que eles fizeram em Nova York, né? Painting Graffiti on the Greenway. E nesse listening, eles... É um listening curtinho, a pessoa vai descrevendo como é o trabalho dos gêmeos, e há um tipo de uma entrevista com eles. E eles fazem um levantamento de diversos pontos interessantes. Então, eles falam em inglês, como é o estilo deles, onde eles pintam, onde eles costumam trabalhar, em que lugar que eles costumam trabalhar mais, em que regiões, em que situações, o que retratam, onde eles estudaram arte. Muito interessante essa entrevista com eles, esse depoimento. Na escola, como que os professores tentavam direcioná-los para a arte? E a opinião dos visitantes sobre a obra deles. Então, tem um deles lá que fala sobre esse aspecto surreal da obra dos gêmeos. E aí, finalizando aqui esse monte de sugestão, que eu acho que a gente até está passando o tempo, né, Solange? Mais uma atividade, que é uma oportunidade dele conhecer os diferentes tipos de fontes e o que elas significam, se há significado, e o que elas representam para os grupos, para os artistas. Então, é um momento para eles fazerem pesquisas referente às fontes. Solange, acho que é só isso. São só essas sugestões. Passo a palavra para você. Certo. Então, olha aí, né? Eles estudaram bastante essa questão do conceito, né? Contextualizaram bastante e viram a história do grafite, né? Onde se inicia, como é todo esse processo. E agora, nas aulas de arte, vamos para a estação 2, né? A sugestão é que trabalhe aí o objeto de aprendizado, que é o processo criativo. Uma visita guiada pela exposição Os Gêmeos Segredos, que aconteceu de outubro do ano passado até agora, agosto, na Pinacoteca do Estado aqui em São Paulo, né? Essa exposição de toda a trajetória da vida dos gêmeos. Então, a ideia é que os alunos, eles assistam, né, esta visita guiada através de algumas perguntas norteadoras. Então, vamos lá, o roteiro da atividade. Essa atividade, ela é flexível, ela pode ser feita na escola, no presencial, como também eles podem estar fazendo em casa, né, online. Nesse roteiro, primeiro eles vão ler um texto, que eu vou mostrar em seguida para vocês, sobre poética pessoal. Depois eles vão estar aí assistindo o vídeo e refletindo através de algumas perguntas norteadoras. Eles vão falando, né, nesse vídeo, toda a sua trajetória artística. Então, quais foram as influências, né, o que eles tiveram na infância, os trabalhos do irmão, da mãe, os amigos, né, à sua volta. Então, eles vão falando bastante dessa questão que ajudou na construção poética pessoal deles, né? Ou seja, esse estilo, quando a gente fala de poética pessoal, nós estamos falando do estilo do artista. Eles falam muito sobre a importância do movimento hip hop, como eles viviam ali nas ruas do Cambuci, no Largo São Bento. Então, eles tiveram muita influência do hip hop, não só no desenho, mas também na música. Eles vão falar um pouquinho sobre isso, vão falar dessa questão das técnicas e dos materiais, que eles nem sempre tiveram materiais bons. Então, assim, no início, eles utilizavam os materiais que tinham, caixotes, lona de caminhão, papel, resto de papéis de gráfica. Então, eles contam muito dessa trajetória. Eles vão falar também, né, dessa questão, como a Lena falou, do surreal, dessa questão deles passearem, de hoje eles terem um estilo, uma poética que tem uma delicadeza e tem um aspecto fantasioso, né? A gente fala assim, esse mundo fantástico, fantasioso, que é desse surreal nos seus personagens.
Comentam também aí sobre as obras gigantes, como que é esse processo criativo. Aqui que é isso que é muito interessante para o aluno quando a gente fala na aula de arte. Como que eles identificam, como eles vê esse processo criativo do artista. Como que o artista ele constrói as suas ideias, como é a sua pesquisa artística para chegar na sua obra. Então, é bem bacana isso quando eles falam dos gigantes, que essas obras de grande proporção, em prédios e tudo mais aí pelo mundo todo, como eles já grafitaram castelo, já grafitaram avião, né? Então, eles vão falando um pouquinho sobre isso. E o mais interessante que eu acho que é aqui, né, que a gente vai entrar numa discussão e no debate com os alunos, né, e eles comentam sobre isso no vídeo, as pinturas apresentadas dentro da exposição são consideradas grafite? Eu acho que aí dá uma boa conversa aí com os alunos. Eles vão achar todas as respostas dessas perguntas dentro do vídeo, que os próprios gêmeos, né, com a fala dos próprios gêmeos. É muito interessante porque eles têm uma fala muito dos nossos jovens, né, como eles são, assim, essa questão do grafite, da rua, com aquela... vamos falar aí, daquela malandragem de rua, né? Eles têm uma linguagem muito fácil, muito próxima dos nossos alunos. Então, essa aqui seria a nossa estação 2. O texto sobre poética pessoal, eu peguei aqui um trechinho. Mais do que conhecer uma ou outra obra, perceber a poética do seu produtor é conhecer a aventura do seu processo criador, seus repertórios pessoais e cultural, suas escolhas, inquietudes e procedimentos. Cada pessoa possui uma poética que é adquirida com suas experiências, estudos, convívios com outras pessoas e o ambiente onde ela vive. A poética de cada um é a influência do seu modo de ver, sentir, pensar e fazer arte. Então, assim, o que seria essa poética? Quando a gente fala de poética artística, o que seria? Seriam as características de uma obra, né? E os gêmeos têm muito disso. Então, a gente passa na rua, a gente consegue, mesmo sem ver a assinatura, você consegue identificar que aquela obra é dos gêmeos. Isso é uma poética pessoal, né? Uma característica, é o seu estilo, que consegue, através da sua própria obra, ter a sua assinatura. Tá? Então, é legal a gente falar um pouquinho sobre isso com os alunos, conforme eles vão assistindo aí também o vídeo dos gêmeos. Na terceira estação, a gente vai falar um pouquinho sobre o grafite protesto e ter uma discussão, que eu vou mostrar aí o texto para vocês, sobre essa questão do objetivo social do grafite, visitar o site, que eu vou entrar aqui agora para visitar o site, ler do que se trata o projeto desse site, e percorrer com o mouse pelo mapa para visualizar as obras e deixar suas considerações nos lugares indicados nas fichas 2, 3 e 4. Então, o primeiro passo é a gente ler aí quais são os objetivos sociais aí do grafite, né? A gente sabe que o grafite nasce da necessidade de passar uma mensagem. Ele nasce da necessidade desse diálogo sobre temas, né, sociais que são importantes com a própria comunidade, com a própria cidade. Ele embeleza e, ao mesmo tempo, que defronta a cidade em suas contradições, obrigando-o a contemplar a sua própria miséria. Projeta imagens dialéticas, né? Reflete outro lado da organização social da metrópole. Em cada mensagem, a denúncia pelo direito da cidade, o direito fundamental à dignidade dentro desse mosaico social. Então, o grafite, ele se tornou, com essa questão dele ser uma arma, uma ferramenta, ou talvez a forma de diálogo que ele tem com a cidade. É nesse sentido que nós estamos falando de temas sociais, que a gente vai estar vendo agora alguns grafiteiros aí pela cidade de São Paulo, que tem esse trabalho social, de fazer com que a sociedade reflita sobre algumas questões. No segundo momento, os alunos eles vão visitar o museu virtual, que é o Mar 360. É muito bacana esse site, eles vão entrar no site e fazer essa visita. Então, assim, olha só, eu já entrei aqui, eles vão passear por este museu, então eles vão com o mouse, eles vão ver aqui a cidade de São Paulo, e eles vão passeando e vão identificando os grafites e vão chegando nos grafites que eles querem observar. Então, aqui, olha, eu abri um grafite
Tá? Então, ele vai mostrar onde está localizado esse grafite, e o aluno ele pode dar essa volta 360, olha, para verificar aonde está o grafite. Olha aqui. Ele dá essa volta 360, além de contemplar aqui a imagem e fazer essa leitura da onde está colocado, né? Aquilo que eu falei agora, essa questão de como que esse grafite está refletindo com a sociedade. Eles vão ter toda a ficha técnica desse grafite. Então, quem fez o grafite, o tamanho, o ano de finalização, aonde ele está, o endereço, e uma sinopse sobre o trabalho, né? Do que se trata esse trabalho. Nós estamos falando aqui de arte e protesto, então nós estamos falando de temas, né, que são abordados. E a proposta do nosso trabalho é que neste mapa, tá? Então ele vai estar passeando aqui pelo mapa, ele identifique ele vai identificar 3 obras pré-selecionadas aqui por nós. É uma sugestão, tá? Uma dessas obras selecionadas é do grupo OPNI, que ele vai estar falando aqui, ele vai procurar essa obra lá naquele mapa, vai ler aí o nome da obra, Cerimônias para o Assassinato de um Negro, vai ver o tamanho, ano, aonde está localizado e do que se trata essa obra, né? Que ela vem falando aí sobre essa questão do protesto negro. Ela fica em Guaianazes, lá naqueles predinhos eles vão encontrar isso em Guaianazes. A ideia é que eles leem essa sinopse, eles encontrem a obra e eles escrevam aqui nesse quadrinho, né? Suas considerações sobre a obra, o que eles acharam, o que eles viram na imagem da obra, essa leitura de imagem que eles já viram também na aula de inglês, a questão de leitura de imagem, o que a imagem está passando. Nós pegamos aqui uma outra obra, que eles vão estar falando aí, essa obra do Mundano, que é sobre os operários de Brumadinho. Essa obra ela está ao lado do Mercado Municipal de São Paulo. E essa aqui é muito interessante, porque é uma releitura da obra da Tarsila do Amaral, pintada com a lã. Veio a barragem em Brumadinho, né? E que foi um crime, o maior crime socioambiental da história do Brasil. Uma homenagem para as vítimas de Brumadinho. Então, essa obra aqui é muito interessante. E o aluno coloca aqui, ele encontra a obra lá no mapa e coloca aqui as suas considerações. E a terceira obra é do Orion, que a gente já conhece o Orion, aí os professores de arte do São Paulo Faz Escola, que ele vem fazendo essa homenagem aí, funcionários da saúde, né, em relação à Covid. Então, eles vão perceber em que locais que esses grafites estão, a importância social deles para essa reflexão das pessoas que estão passando pelas ruas, dos carros que estão passando. Essa obra, ela fica no Hospital das Clínicas, em São Paulo, então, assim, é um lugar de muito movimento, né, e ela vem, além de trazer esse colorido para esse ambiente, ela faz essa homenagem aí aos funcionários da saúde. Então, a ideia é que eles procurem essas 3 obras no mapa, coloquem aqui nos quadros as suas considerações e depois, né, com o tempo, se tiver esse tempo, eu deixei mais 2 fichas aqui, para que dentro daquele mapa eles selecionem as suas obras também, a obra que ele gostaria de colocar aqui. Então, ele pode colocar aqui a descrição da obra, copiar e colar aí, né, recortar a imagem da obra e colocar as suas considerações. Esse daqui seria uma seleção do próprio aluno, ele colocar e debater essas questões sociais do grafite. Então, eu deixei 2 fichas, que ele pode estar fazendo isso, ou uma, né? Aí o professor vê essa questão do tempo. Mas a ideia é essa, é que ele navegue pelo site, né? Que ele visite as obras. Então, quais são as obras que ele achou mais interessante, o que ele gostou mais, além de ele exercitar também, que acho que eles já devem estar craque, né, os alunos, essa questão do copie, cole as imagens, recorta, cola aqui, né, num outro trabalho, também é interessante, né, essa parte tecnológica também dos alunos, tá? Agora, vamos voltar para o nosso projeto. Olha só,
Depois de fazer esse passeio todo pelo grafite, passar pelas estações de rotação, todos passaram, eles foram nutridos, né? Eles receberam um repertório gigantesco, foi falado sobre o contexto, foi realizada a contextualização, eles viram a história do grafite, foi falado aí dos gêmeos, essa questão da poética do artista, como que o artista cria suas obras, foi falado aí dessa questão grafite protesto, que é essencial, e daí agora a gente volta para o nosso projeto. Agora sim eles vão pensar no que eles vão fazer. E lá tem até um roteirinho desse trabalho. Então eles falam aí, retomar a situação de aprendizagem 4 do volume 1, para ele montar o seu projeto. Pesquisar a função social do grafite, já foi trabalhado isso. Pesquisar sobre a história também já foi trabalhado. Discutir o uso da arte para a transformação social também deve ter sido discutido nesse momento aí que vocês fazem esses debates sobre o mapa, né, da visita virtual. Pensar em estratégias para incluir os estudantes com deficiência. Isso aqui é muito legal, acho que isso aqui deve ser bem trabalhado com eles, pensar nessa estratégia, como que os estudantes com deficiência vão estar dentro desse projeto do grafite, planejar todas as etapas e escrever o projeto, pesquisar os possíveis espaços, né? Então, vocês trouxeram algumas fotos, mas eles podem também dar uma volta pela escola e ver os possíveis espaços que podem ser utilizados, né, e apropriados pelos alunos para fazer esse grafite. Pensar no tema, aqui ele dá o tema que já vem sendo trabalhado, que é o corpo fala. Mas eu acho que nesse momento pandêmico, todo esse isolamento social, vocês podem debater outros assuntos, né? Igual eu mostrei agora do grafite protesto, vocês podem pensar em outros assuntos, eles mesmos falarem sobre outros temas que eles gostariam de conversar com a comunidade, né? Porque o grafite é isso, é dialogar com a comunidade, né? Então, sobre que tema eles querem deixar ali para a comunidade. Criar os desenhos, os croquis, e pensar, né, como que isso vai ser realizado. Nós vamos ter o dinheiro para fazer o grafite no próprio muro ou não? Nós vamos trabalhar, fazer só os croquis, só o projeto. Então, agora aqui é uma discussão também, né, ter esse diálogo entre os gestores, professores e alunos, se esse projeto vai ser possível ser realizado ou não. Mas nós temos uma ideia. Então, a ideia é, não tenho muro, não tenho dinheiro, não vai ser possível, tudo bem. A ideia é eles trabalharem essa questão, a gente atingir as habilidades e eles passarem por esse processo criativo. Então, voltamos lá. Temos lá o nosso muro, a foto do nosso muro, né? O nosso problema, nossa situação problema. E aqui nós damos 2 exemplos de croquis, projetos de alunos. É lógico que nós pegamos só grafismo, porque fomos neutro, mas eles vão trabalhar com temas sociais. Então, aqui a gente tem 2 trabalhos de aluno. Eu tenho a foto do muro, que é a minha situação problema. E qual seria o meu trabalho final? Não vou conseguir fazer isso no muro? Porém, lembrando que é legal eles verem também o vídeo dos gêmeos, que eles vão ver que grafite, né, o grafiteiro, ele faz o seu croquis, ele faz o seu projeto antes, né? Principalmente quando é de grande proporção. É feito um estudo antes, é feito um croquis, é feito um projeto, um planejamento, para depois ir para o muro. Então, é legal discutir isso também. Então, aqui eles têm aqui o croquis e o muro. E aqui a gente tem o projeto final, com aquela que eu falei, né? Com aquela questão do copie, cole, print, recorta, né? Que a gente tem aí para utilizar aí no nosso computador. Nós conseguimos fazer uma adaptação e colocar aqui a imagem do grafite dos alunos direto no muro, certo? Então, esse seria o projeto final. Então, é isso. Gostaria de chamar a Lena novamente para estar falando aqui sobre as referências. Oi, Solange. Muito legal, né, esse projeto. Eu já estou vendo isso acontecendo nas escolas. Só queria fazer uma correção. Em alguns momentos eu falei o material da secretaria é o Currículo Mais e é o Currículo em Ação. Só para deixar claro aí. Então, nós utilizamos aí como referências o livro do Bender sobre aprendizagem baseada em projetos, que é muito interessante, né? E todos os materiais da Secretaria da Educação e os links acessados que contém todos esses materiais que a gente utilizou na formação. E aí nós só temos a agradecer, professores. Pode passar, Solange.
Só temos a agradecer em nome da equipe de linguagens, tá? E nós esperamos vocês para um próximo ATPC. Thank you very much. Bye bye. See you soon. Tchauzinho, até a próxima.